Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de dezembro de 2025. São 11 horas da manhã, horário brasileiro. Russos feitos prisioneiros em Dobropilha. Inclusive a capa, né? A capa sempre é alguma coisa sobre o que está acontecendo, mas essa capa exatamente é o pelotão que foi feito prisioneiro em Dobropilha. Então é uma coisa muito recente, apesar de eu escrever o título do trabalho ali, mas acho que dá para ver bem os russos sendo prisioneiros de guerra já da Ucrânia. Quero convidar vocês para se inscreverem no canal, porque aqui vocês veem a verdade. Quero também apelar a todos que assistam, que gostaram, que estão assistindo, deem um like, deem um joinha. E também para que vocês continuem ajudando o canal a crescer, divulgando para mais pessoas que não estão inscritas nas suas redes sociais. Assim vocês ajudam a fortalecer o canal que divulga apenas a verdade. E quero também dizer que podem fazer seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Soldados russos em Dobropilha são feitos prisioneiros. Apesar dos combates intensos e das notícias que o Kremlin dá como animadoras para ele, o destino é desastroso para o exército russo, mesmo na sua nova tática de fazer grupos de infiltração, mesmo das suas, ou também quando ele usa as táticas antigas de fazer o famoso moedor de carne que a gente já conhece há quase 4 anos, embora que eles estão insistindo mais agora nas unidades menores de 2 a 5, 6, às vezes até 10 militares. Mas agora houve o caso dessa prisão desse pelotão, que vocês podem ver, é um número grande de soldados, de militares, né, do exército da Rússia sendo feito prisioneiros que desistiram de lutar para não morrer, porque a maioria dos soldados ou estão as baixas, quando são considerados baixas, normalmente são soldados mortos, mais aqueles feridos que não têm condição de voltar ao combate. Tipo, a maioria estão mutilados, ou mutilados por minas, ou por explosões de drones, né, ou um outro tipo de explosão. Então, a baixa é, na realidade, o cara deixa de viver porque morre e outro deixa de viver porque está tão atingido que vai ter sequelas para a vida inteira. Perder um braço, perder uma perna, né? Tem gente que perde 2 pernas, não é uma coisa muito fácil. E esses soldados resolveram se entregar. E o que a gente vê, e na realidade eu vou falar também para eu quase não tenho falado sobre os operadores de drone, mas como eles atuam e como eles descobriram esses soldados que estavam avançando, tentando avançar, só que era um número grande de homens, de uma maneira furtiva, mas os drones de reconhecimento os detectaram. Vamos a um local onde estão os operadores de drones, né? Eles operam os drones, eles estão na linha de frente, não é a primeira linha onde fica a infantaria, fica um pouco a retaguarda e você lá, segundo as informações, tem enormes telas, são divididas em muitos retângulos menores, cobrem toda a parede dali das salas onde eles estão, né? E são os olhos no céu, né? Os olhos que do céu veem as tropas no terreno, vem o teatro de operação, vem uma linha de frente específica. Isso ao vivo, eles vêm ali dentro daquela sala, os drones estão fazendo reconhecimento, patrulhando todo o setor em busca de qualquer sinal de infiltração ou de avanço da tropa russa. Eles conseguem avançar até uns 20 quilômetros, eles vêm. Se a tropa estiver fazendo um avanço, uma tropa grande, eles também detectam. E se um único soldado de infantaria russo estiver próximo ou acabou de se infiltrar, por exemplo, a 5 quilômetros da retaguarda, eles também estão mapeando. E isso ali diz qualquer movimento russo, tanto na frente como na retaguarda, e dispara um sinal, um alerta na tela, imediatamente que ele é checado, o que é aquilo, né? E imediatamente, sendo um soldado russo, sobre as posições ucranianas, na realidade, eles imediatamente mobilizam as tropas em terra para irem ao encalço dessa tropa que se infiltrou, ou desse grupo pequeno, ou de apenas uns soldados, né? E então eles tomam todo cuidado para que
tenham certeza do que viram. Normalmente, eles sabem já de cara quando é um infiltrado. E eles podem interromper essa infiltração através de um ataque coordenado, seja enviando tropas de infantaria, seja com drones de ataque, ou com artilharia ou outros sistemas quaisquer, né? Então, eles têm feito prisioneiros de guerra, eles ficam lá discretamente, normalmente eles ficam se escondendo, esses russos, né? E eles vão procurando enviar informações para as posições russas, né? E o que é complicado, porque eles vão dando coordenadas, onde estão as posições ucranianas, porque nem sempre os russos sabem as posições ucranianas, mesmo que eles investiguem com drones de reconhecimento que ficam camufladas. Quando a situação está calma, não há combate, ou seja, aí não conseguem muitas vezes ver onde está a posição ucraniana. Os ucranianos também ficam escondidos, né? E aí os soldados ficam escondidos, né? E quando eles vêm ali nesse centro, que também é escondido, é camuflado, algum russo que infiltrou, eles, na realidade, a hora que eles vêm, normalmente eles já vão fazer uma operação de limpeza. Não eles mandam que seja feita a operação de limpeza através desses meios que eu acabei de relatar para vocês, né? Ou seja, tem essas pequenas telas, elas esquadrinham todo o território, como de esquadrinhar um mapa topográfico da região, e eles, na realidade, veem o que está acontecendo. Se eles deixarem os russos penetrar, ele vai ficar infestado de russos. Mas os ucranianos estão justamente metodicamente eliminando esses tentativas de fazer focos de infiltração um após o outro, ou, se for o caso, fazendo prisioneiros. Normalmente, quando os russos querem se entregar, eles já fazem sinais, ou levantam uma bandeira branca, ou gesticulam que querem se entregar, jogam a arma no chão, quando eles sabem que estão sendo vigiados por um drone, que eles foram identificados, que foi o caso desse pelotão. E tem outros que começam a correr para uma outra posição abrigada, então a Ucrânia já sabe que eles não querem se entregar, ou eles entram em combate com a infantaria, que elimina eles, ou com drones de ataque, que os elimina, ou artilharia, alguma coisa, o que estiver mais na mão e mais fácil para isso, né? Um militar da brigada número 25, uma brigada ucraniana de assalto, afirmou que no início do outono, grupos russos, né, de sabotagem e reconhecimento tentaram entrar também, como esses grupos aqui em Dobropilha, na cidade de Dobropilha. Estou falando sobre Dobropilha, né? Mas eles foram dizimados e a Ucrânia em seguida fez o esforço para estabilizar. Eram grupos que conseguiram se formar, grupos um pouco maiores, e agora, segundo os repórteres da linha de frente de Dobropilha, não existem russos infiltrados. Os que foram identificados já há um tempo foram metodicamente eliminados, né? Ou feitos prisioneiros. Então, nessa direção, o exército russo ele está ainda tentando conduzir ativamente operações de assalto normais, né? Essas operações de assalto são operações de moedor de carne, sem sucesso. Eles estão se aproveitando de condições climáticas e também tentando infiltrar a sua infantaria, sem sucesso. Há muitos oponentes, né? O exército ucraniano está repelindo esses ataques hostis na região, e não há invasores, vamos dizer assim, não há tropas russas que se infiltraram dentro da cidade, segundo falou esse militar também. A cidade está livre de gente que está infiltrada. Segundo esse mesmo militar, no verão e início do outono, grupos russos de sabotagem e reconhecimento, eles entraram numa área de Dobropilha, mas eles não duraram ali meia hora, né? Eles foram destruídos durante o trabalho de eliminação que o exército ucraniano está fazendo. E logo, normalmente eles eliminam, ele já vai mais tropa para fazer a estabilização e fazer onde eles chamam de limpeza, né? Eles já vistoriam toda a região, todas as casas, todas as edificações que houverem, mesmo aquelas destruídas, para ver se ninguém ficou escondido, inclusive no porão. Então, indo a Dobropilha, tem muitos poucos civis agora, e a maioria dos moradores foi evacuada ainda durante o verão e o início de outono. Mas ainda não restam muitos habitantes, né?
e em Dobropilha, mas ainda tem uma logística própria civil. Existem algumas lojas abertas dos moradores que ficaram, onde os militares têm comprado pão, alguma coisa para comer, ainda existe isso. Mas eu particularmente acredito que eles têm que tirar esses caras de lá o quanto antes. Embora que a cidade ela tenha a impressão de deserta, ela não está bloqueada pelos russos, ela não está cercada, como eles dizem, né? E os militares agora estão pedindo aos civis, né? Que ainda estão por lá, dizem assim, por favor, vão embora, nós não podemos mais protegê-los, a sua segurança está em suas próprias mãos, nós temos que nos informar, nós temos que, na realidade, nos preocupar em defender a cidade. Não podemos pensar em um a um dos senhores que ainda estão na cidade, né? Isso está sendo feito pela 20ª Brigada de Assalto Separada, que é encarregada de fazer a defesa de Dobropilha. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, tenho certeza que vocês gostaram. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Vocês que viram o vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Não esqueçam, isso ajuda o canal a crescer, a se fortalecer. Ou seja, a região de Pokrovsk está garantida e vamos esperar que continue garantida e que os objetivos do ditador criminoso, genocida, não sejam atingidos nessa região e em nenhuma parte da Ucrânia. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.